Olá, meus caros amantes da sétima arte, sejam muito bem-vindos, vocês estão no Horário Cinema. Bora ver o que o nosso querido Homem-Aranha e o futuro Batman estão fazendo nesse thriller com cara de produção independente e que não passou despercebido pela Netflix. Então, para saber o que foi que eu achei, fica por dentro que é só me acompanhar. Vou falar a sinopse da forma mais resumida possível, quanto menos souberem, melhor. Baseado no livro escrito por Donald Ray Pollock, o filme se passa em uma pequena cidade localizada em Ohio, nos Estados Unidos, onde um jovem traumatizado tenta viver da melhor maneira possível em uma região tomada por mentiras, fanatismo e violência. A direção é do Antônio Campos, eu não conheço os seus outros trabalhos, mas pelo que eu pude perceber, ele até que sabe segurar a atenção do público durante um certo tempo. O lado bom é que é uma direção paciente. O lado ruim é que é uma direção paciente demais. Eu senti falta de uma maior vivacidade na câmera. Há muitos planos estáticos e alguns deles são bem mais esticados do que o necessário. Pelo menos o tom é consistente. O filme claramente quer passar alguma mensagem tendo a fé como ponto de partida, inclusive o primeiro e o segundo ato são bem contemplativos, cheios de simbolismos espalhados, mas além da mensagem ficar repetitiva depois de um certo tempo, o ritmo não ajuda, foi difícil ficar acordado. Eu não tenho nenhum problema com filmes lentos, eu tenho problema com filmes que não avançam. Eu perdi as contas de quantas vezes um personagem falava alguma passagem da Bíblia, ou tentava se comunicar com Deus, ou fazer um discurso de como a fé teve influência na sua vida. E não, isso não é um ataque às pessoas que acreditam no poder da fé. Estou criticando o filme, estou criticando a ausência de conteúdo da história, não tem nada a ver com a religião de ninguém. Ponham isso em mente. O filme trabalha o típico conceito violência gera violência, o que fica ainda mais nítido se levarmos em consideração que não existem heróis nessa história. Praticamente todos os personagens demonstram possuir o pior da condição humana. E os poucos que aparentam seguirem por um caminho oposto acabam se rendendo alguma hora devido a um falso senso de justiça. E isso não acontece de uma hora para outra, o que é bom, pois quando nós vemos a noção do personagem entre certo e errado sendo gradativamente perdida, a gente se sente no lugar dele. Por mais que o filme até flerte com o absurdo aqui e acolá, ainda assim é tudo perfeitamente plausível. Em nenhum momento me peguei pensando, isso aconteceu assim porque o roteiro queria dessa forma. Eu não prestei muita atenção na trilha sonora, eu acho que ela é operante na maior parte do tempo, mas passa despercebida. O design de produção é correto no que diz respeito à recriação de época, mas levando em consideração a pegada mais pessimista que o longa aborda, eu senti falta do sujo, do desolado, do abandonado. Aquela cidade parece uma cidade de interior normal. As ambientações são bonitas e a fotografia precisava de cores mais frias. Ela às vezes é iluminada demais, o que não faz sentido no meio de um contexto tão trágico. Há alguns segmentos que são incríveis. Os meus preferidos são o da igreja e o da cozinha, e tem uma cena de porradaria no segundo ato que parece ter sido feita pelo Martin Scorsese. Aliás, quando o filme decide apelar para a violência, eu não vou mentir, lembra bastante o Scorsese. São poucos os momentos, eles demoram para aparecer, mas assim, analisando eles isoladamente, são picos de energia que engrandecem a trama, e isso é inegável. A narração me incomodou muito. Não vou dizer que ela não deveria existir. Inclusive, achei uma sacada até bacana que o narrador seja o próprio autor do livro, mas ela deveria ter sido bem dosada. Ela explica para o público aquilo que a gente já conseguiu deduzir com a cena. Eu já falei de narração e diálogos expositivos aqui no canal, mas nesse caso chega a irritar. Às vezes a cena tá funcionando bem, ela poderia ter ficado melhor ainda se o filme deixasse que a gente deduzisse certas coisas, que certos acontecimentos ficassem no nosso imaginário. Só que além da narração ficar explicando para o público as ações e, acreditem, as emoções de certos personagens,
Nessa hora, fulano de tal estava cansado e precisava dormir. Sim, caramba, eu tô vendo, não precisa você me falar. Ainda é jogado um flashback mostrando um acontecimento que a narração já tinha explicado. É explicação por cima de explicação. Gente, que porcaria é essa? Vou dar um exemplo, uma personagem está prestes a ser assassinada. Aí a narração de fundo fala o que aconteceu. Ponto, acabou, pode parar por aí mesmo. Mas não, eles ainda fazem questão de mostrar a cena pra gente só pra ter certeza de que o espectador entendeu direitinho o que aconteceu. Não seria mais prático a gente ficar imaginando as coisas horrorosas que aconteceram com aquela personagem? Para os realizadores, parece que não. Outro exemplo são os traumas do personagem do Bill Skarsgård, que é um veterano de guerra. Ponto, isso era tudo o que a gente precisava saber sobre esse personagem. Ele esteve na guerra, ele viu e fez coisas das quais não se orgulha, deixando coberto de feridas. Aí o que este filme maravilhoso faz? Mostra um flashback dele durante a guerra. Eu entendo de verdade todos aqueles que forem me chamar de chato nos comentários e que tiveram uma experiência prazerosa com o longa. Porque eu admito, ele brinca bem com o conceito da estranheza, como é possível observar na cena das aranhas, ou de como a religião pode ter um teor destrutivo nas mãos erradas, como é possível observar nos discursos do padre lá. Eu particularmente precisava de algo a mais. Talvez você não precise, vai depender do gosto de cada um. Agora, se tem uma coisa que eu simplesmente não consigo perdoar é o que eles fizeram com as personagens femininas. Tem personagem que é assassinada, tem personagem que é abusada, tem personagem que é submissa, e a única que não segue nenhum desses critérios é reduzida a quase uma figurante. A história se passa em uma época completamente machista, eu entendo, mas não ter achado outras formas para fortalecer um pouquinho nas suas imagens, ou ter escrito diálogos mais fortes para nenhuma delas, chega a ser quase ofensivo. O Tom Holland se desapegou de vez do Homem-Aranha e oferece aqui uma performance dura, rígida. Dá pra ver nos olhos que ele é uma pessoa cheia de demônios e que a qualquer momento esses demônios podem falar mais alto do que a sua moralidade. Agora, quem rouba a cena é o Robert Pattinson, que está se distanciando cada vez mais daquele vampiro insosso de Crepúsculo e dá muita verdade a um personagem que, nas mãos de um ator inferior, já é tudo pra ser caricato. Ele tem como sua maior arma a própria voz, a sua capacidade de convencer as pessoas de que tudo aquilo que ele está falando é mesmo verdade. O Sebastian Stan está bem, mas aparece demais. A Mia Wasikowska está bem, mas aparece pouco. A Eliza Scanlen é completamente desfavorecida pelo roteiro. Por isso, a única personagem secundária relevante é a da Riley Keough. Aliás, vale ficar de olho nessa atriz, ela sempre me surpreende. O Diabo de Cada Dia tem um elenco comprometido, uma boa recriação de época, um tom nefasto que se mantém presente até o fim, alguns momentos isolados que são sensacionais e é um potencial excelente filme escondido em algum lugar. Mas não sabe dizer a que veio, é muito arrastado, muito pretensioso, é quase ausente de carga emocional, é autoexplicativo, desfavorece as personagens femininas e no final não consegue passar a mensagem que queria pelo tanto que se perdeu no processo. Nota 4.9. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, ative o sino de notificação para ficar alerta sobre os próximos vídeos, compartilhe com os amigos nas redes sociais, ajuda demais o canal a crescer. Deixe na aba de comentários as opiniões de vocês sobre o filme e se ainda não viu quais são as suas expectativas. Muito obrigado a todos e até a próxima.